Seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar numa das obras mais transformadoras da psicanálise, O Ego e o Id, de Sigmund Freud, lá de 1923. É verdade. Um texto que redesenha o mapa da mente, né? Com certeza, trazendo distinções essenciais, como aquela ideia de que o próprio ego tem partes inconscientes, e explica também a dança constante entre as forças que nos movem por dentro. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Desvendar essas ideias. Vamos investigar como Freud viu essa relação complexa entre ego e id. Uhum. Como o superego se forma para nos guiar ou, às vezes, até atormentar. E, claro, o papel central das pulsões nos nossos conflitos e desejos. Certo. E é bom lembrar, né? O ego e o id não surgiu do nada. Freud vinha cozinhando essas ideias há tempos. Sim, desde o projeto de 1895. Exato. Passando por A Interpretação de Sonhos, os textos metapsicológicos de 1915. Mas aqui, em 1923, ele realmente consolida tudo. E com uma nova linguagem. Id, ego e superego. Foi uma virada de chave na teoria. Com certeza. A psicanálise sempre partiu daquela divisão consciente e inconsciente. No início, Freud falava de um inconsciente mais descritivo, o pré-consciente. Aquilo que está latente, né? Isso. Coisas que não estão na consciência agora, mas podem vir. E tinha um inconsciente dinâmico, o reprimido, que só aparece com um esforço, tipo na análise. Só que aí a coisa complicou um pouco, né? Freud percebeu algo crucial. Que foi? O próprio ego. Aquele que a gente pensa como nossa parte consciente, racional, que reprime os desejos, ele também tinha um lado B, um lado inconsciente. Precisamente. As resistências na terapia, por exemplo, ou aquele sentimento de culpa que a pessoa sente sem saber por quê. Exato. Isso vinha de um ego que não era totalmente transparente para si mesmo. E essa descoberta mostrou que a simples oposição consciente versus inconsciente já não dava conta de explicar tudo. Se o ego, que é o centro da consciência, também opera no escuro, resistindo e gerando culpa sem que a gente saiba, bom, o modelo precisava mudar. Ficou claro que o critério da consciência era insuficiente para mapear a mente. Exatamente. E é nesse ponto que entram as famosas três instâncias. Vamos começar pelo id, o isso. Freud pegou o termo emprestado do Grodek, né? Isso, e ele representa a nossa parte mais, digamos, ancestral, totalmente inconsciente. O reservatório bruto das pulsões. Sim, movido só pelo princípio do prazer. Quer tudo pra ontem. É pura paixão, sem moral nenhuma, amoral. E do contato desse id, assim meio caótico, com a realidade externa, percebida pelos sentidos, é que nasce o ego, o eu. E a grande função do ego é ser o mediador. Ele fica ali, tentando equilibrar os impulsos do id, as regras do superego e as exigências do mundo lá fora. Tentando colocar ordem na casa. Exatamente. Introduzindo o princípio de realidade. Que é o quê? Adiar a satisfação, pensar nas consequências, controlar os movimentos. É o nosso lado da razão, do bom senso. Certo? Correto. Freud até usa aquela imagem clássica do cavaleiro e do cavalo. Ah, sim. O ego é o cavaleiro tentando domar o cavalo selvagem do id. Uhum, muitas vezes usando a força do próprio cavalo para isso. Mas o ponto intrigante é que esse cavaleiro também tem suas partes cegas, inconscientes. E Freud diz que ele é, antes de tudo, um ego corporal, moldado pelas sensações do corpo. E por fim, temos o superego, ou supereu. Ele se forma mais tarde, é resultado da nossa longa dependência na infância e principalmente da dissolução do complexo de Édipo. Como assim? É como se a gente internalizasse as figuras dos pais, sabe? Com suas ordens, proibições, ideais. Ele é o herdeiro dessa dinâmica familiar toda. Então ele é a nossa consciência moral, aquela vozinha interna que critica, julga, nos compara com o ideal. É daí que vem a culpa. Exatamente isso. O superego é responsável pela autoobservação, pela crítica, pela formação de ideais, o chamado ideal do ego. E ele é a fonte do sentimento de culpa, que pode ser consciente,
Ou, o que é fascinante, totalmente inconsciente. E pode ser bem severo, né? Pode ser extremamente severo, quase tirânico. E atenção, ele também tem raízes no inconsciente, uma ligação forte com o id. Ele se nutre, de certa forma, da energia pulsional que ajudou a formá-lo, através das identificações. Falando em pulsões, Freud mantém aqui aquela dualidade fundamental, certo? Eros, a pulsão de vida, Que une, constrói. e a pulsão de morte, que busca desunir, destruir, retornar ao inanimado. A agressividade seria uma manifestação disso. Seria um jeito de jogar essa pulsão de morte pra fora, sim. E elas raramente agem sozinhas, né? Estão quase sempre misturadas, fundidas. O sadismo seria um exemplo dessa fusão. A vida psíquica é esse embate constante. E mecanismos como a identificação são chave nisso tudo. Importantíssimos. Não só formam um superego, mas também é como o ego lida com perdas, incorporando traços de quem se foi ou de objetos abandonados. O caráter de uma pessoa, para Freud, seria como um depósito dessas identificações passadas. Entendi. E no meio disso tudo, o ego sofre. A ansiedade vem de onde, então? O ego é o palco da ansiedade, né? E ela pode vir de três fontes principais: o medo da realidade externa, que é a ansiedade real, O perigo do mundo, isso. O medo da força ou das pulsões do id, que é a ansiedade neurótica, medo de perder o controle. exato. E o medo da punição do superego, que é a ansiedade moral. O medo da castração seria um modelo fundamental para todas elas. E aquela culpa inconsciente, vinda do superego, explica coisas bem estranhas. Tipo, Tipo a reação terapêutica negativa. Pessoas que pioram quando a terapia começa a dar certo. Parece que precisam manter o sofrimento por causa dessa culpa inconsciente. é um cenário interno bem complexo, um verdadeiro campo de batalha psíquico. Um ego tentando ser o diplomata entre forças tão opostas. Id, superego, realidade. O que nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Se essa é a nossa dinâmica interna, esse ego espremido entre os desejos do id, as ordens do superego e as pressões da realidade, como entender isso nos ajuda a ver não só as dificuldades, as psicopatologias, mas os próprios desafios de ser humano, de viver em sociedade? Como essa luta interna reverbera lá fora, na nossa cultura, na civilização? Uma ótima reflexão. Com certeza. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, não se esqueça de deixar seu like, seguir nosso canal para acompanhar novas explorações e deixar nos comentários quais textos ou temas você gostaria de ver analisados por aqui. Sua participação é sempre bem-vinda.